E voltamos aqui com o J7 Notícias e mais informações para você. Em tempo recorde, o prefeito Padre Osvaldo sancionou as leis que tratam sobre as mudanças nos planos ou no plano diretor e as alterações no período urbano da cidade. Os dois projetos foram aprovados pela maioria de votos na última sexta-feira, em sessão extraordinária da Câmara Municipal de Catanduva, e minutos depois já foram sancionados e publicados em edição extra do Diário Oficial do município. Na votação da Câmara, votaram a favor da mudança os vereadores Alain Marçal, Alexandre o Gordo, Belê, César Patrick, Ivânia Soldati, Ivan Bernardi, Luiz Pereira, Maurício Riva, Maurício Gouveia, Marquinhos Ferreira, Thaís Brás e Nelson Toso foi o único que se absteve de votar. O presidente da Câmara, Gleison Begali, estava viajando. Ficou bastante controverso esse motivo aí da viagem do Gleison Begali, e o César Patrick é que assumiu a presidência da Câmara Municipal para aprovação desse projeto. A lei foi sancionada e já está em vigor. O assunto ainda vai dar muito o que falar. Logo na sexta-feira, pela manhã, o promotor Ives Atahualpa Pinto fez uma nova tentativa para tentar barrar a tramitação da proposta na Câmara. Porém, até o final do dia não havia nenhuma nova decisão da juíza Maria Clara Schmidt de Freitas, da 2ª Vara Civil. E, no entanto, o processo segue em trâmite e o Ministério Público tenta derrubar as leis com as alterações que, segundo ele, estão irregulares. No momento da assinatura da sanção das leis, o prefeito Padre Osvaldo gravou um vídeo ao lado de vários vereadores e membros do governo. É o que nós vamos assistir agora aqui no J7 Nós vamos assistir Notícias. daqui a pouquinho. Estou conseguindo fazer o download dele aqui, porque tivemos um probleminha técnico aqui no navegador, mas a gente já vai trazer esse vídeo aqui na íntegra, tudo certinho, Marcão. Mas você percebe, Zé, que o padre estava assim, bastante ansioso para não só sancionar a lei, como também mostrar à população, porque era um caso assim, de honra desse governo, foi uma promessa de campanha, inclusive, do prefeito Padre Osvaldo, e também houve aí uma queda de braço, né? Parte da sociedade organizada era contra, a maioria a favor, tanto é que o projeto acabou sendo aprovado com algumas alterações, mas não da maneira como alguns queriam, uma alteração um pouco mais radical. E aí foi feita essa reunião extraordinária, e em 2 sessões extraordinárias, na primeira foi feita a discussão e na segunda a aprovação. Agora sim o vídeo está pronto. Vamos acompanhar. Vamos assistir. Momento histórico. Hoje, dia 8 de julho de 2022, sancionamos o grande projeto de lei Luta de Nossa População, projeto de lei de revisão do plano diretor e também do novo perímetro urbano. O povo acreditou e muitas pessoas colaboraram, entre elas Dr. Fernando Sá, nosso gestor de gabinete, juntamente com o jurídico, trabalharam muito. O Giba, secretário de planejamento, também o nosso comandante Cláudio Pereira, e nós temos a Câmara Municipal ao nosso favor, aqui a Ivana Soldati, Maurício Gouveia, Patrick, Alain, Belê, Ivan, Gordo. Também queremos ressaltar Dr. Luiz Pereira, Thaís e Mauricinho Rivas, e além disso Marquinhos Ferreira. Todos contribuíram para que esse projeto pudesse acontecer, para o desenvolvimento de nossa cidade, para o crescimento do nosso povo. Catanduva em desenvolvimento, Catanduva em crescimento. Bastante comemorado, né, Zé? Bastante. O prefeito estava bastante motivado, empolgado. Ali ao lado de várias autoridades os ali. vereadores. E o plano diretor de Catanduva, ele foi instituído em 2006, ou seja, 16 anos que vivemos com a mesma legislação de organização do município. Nos 2 anos anteriores, tentativas de alterações foram propostas, mas sem sucesso.
e agora de forma paliativa, até como disse a própria gerenciadora de turismo, como esparadrapo, Maria Cristina comentou, a corrida para uma aprovação de afogadilho, porque não ter dado mais tempo para estudos necessários, são algumas perguntas que chegam aqui até a nossa redação, mas a verdade é que até o próprio Ministério Público tentou, né, através de liminar, barrar a votação do projeto, mas a liminar foi cassada pela juíza, conforme nós já dissemos aqui. Foram em média aí 14 dias depois da primeira audiência com a apresentação da proposta, a análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e também o envio para a Câmara. Mais impressionante ainda é que em determinadas leis, principalmente as elaboradas pelos vereadores, demoram mais de 15 dias em média para serem sancionadas e publicadas no Diário Oficial. E as leis do plano diretor, né, não demorou nem mesmo 2 horas, que foi aí o questionamento pelas redes também, né? E pelas redes sociais também, o presidente do Legislativo se manifestou. A presente nota tem por objetivo esclarecer pontos importantes sobre as divergências do plano diretor e do perímetro urbano de Catanduva. Primeiro, sou favorável à revisão de ambos. Segundo, atento às leis e ao estudo das cidades... Estatuto. Aliás, exatamente, e ao Estatuto das Cidades, acredito terem sido desconsideradas etapas importantes do processo. Terceiro, o Executivo, ciente da minha ausência na primeira semana de julho, inexplicavelmente, convocou a sessão em regime de urgência no mesmo período. Quarto, meu posicionamento perante os pares era de seguir o processo sem a urgência, ou seja, realizando a leitura dos projetos nos dias 2 de agosto e realizando as votações nas semanas finais do mesmo mês, processo normal. Quinto motivo, são os motivos explicados aí nesta nota do presidente Gleison Begali. Neste período, a Casa poderia estudar e debater com a sociedade tais projetos e assim mostrar consonância com as recomendações do Ministério Público, prezando pela harmonia entre os poderes. Sexto, causa enorme estranheza a obsessão desenfreada em convocar, votar e sancionar as leis. Sétimo, sobre os ataques pessoais desferidos contra minha pessoa e que ultrapassaram o limite das divergências de ideia, somente posso lamentar e destacar que as mesmas não abalroaram meus propósitos. Oitavo, e por fim, um processo que poderia ter sido concluído de forma tranquila está agora aguardando o posicionamento da Justiça, correndo o risco de ser anulado. Obrigado, disse Gleison Begali, presidente da Câmara Municipal. É um processo, é uma situação que nós vamos ver aí por mais alguns dias, sendo bastante comentada nas redes sociais, bastante questionada nas redes sociais. Porém, nós vamos trazer todas as informações aqui. Vamos falar com o prefeito, vamos falar com os vereadores, com o Gleison Begali, vamos saber da população como está aí a situação, como é o entendimento, o entender da população também, que é a principal, o principal foco talvez, né? A principal situação público, na verdade, que vai ficar contente ou não contente ou infeliz com as decisões aí que aconteceram nessa última sessão extraordinária que foi convocada urgentemente.